Headroom, Game Stage, clipe digital. Já ouviu falar alguma dessas coisas aí? Fala galera, no vídeo de hoje eu quero conversar de um negócio bem importante para quem trabalha principalmente só dentro do computador, que é a estrutura de ganho ou Game Stage do áudio digital de uma maneira bem prática e, enfim, não vou entrar a fundo ali nos princípios do áudio digital, porque senão ficaria um vídeo bem maçante, não é o propósito do nosso canal, enfim, tem diversos livros aí que vocês podem ler, que são bem bacanas sobre o assunto, mas enfim, são coisas práticas que a gente precisa tomar algum cuidado, né, enquanto a gente está produzindo. Nesse projeto aqui, eu vou dar um play e vocês vão reparar que tem algumas coisas que estão clipando, tá? Vamos lá. Então aqui a gente tem o Master tá clipando, você tem um canal do Drum Rack clipando, né? Dentro do Drum Rack não clipa nada, mas a soma deles aqui acaba clipando o Master. Aí você tem dentro do Drum Rack um kick que aparentemente está clipando, apesar de não acender aqui, tá? Bom, o que acontece quando esse clipe ocorre dentro do Ableton Live, ou do Logic, ou do FL, do Cubase, do Pro Tools, qualquer software, né? Muitas vezes a gente não consegue ouvir o som clipando no nosso ouvido e de fato ele não vai parecer que está clipado, porque esses softwares eles têm um motor de áudio, ou que a gente chamaria aí, ou vai ler nas páginas e nos livros como Audio Engine, que ele faz um cálculo matemático, ele tem um negócio chamado ponto flutuante, ou floating point, e ele consegue pegar a profundidade de bits, né, ele rouba coisas lá de baixo para botar um headroom acima do 0 decibel, uma vez que o áudio digital, não existe no áudio digital nada além de 0 dB. Então, por exemplo, se eu pegar essa onda, essa música, fizer um bounce desse loop, na verdade, e do jeito que ele tá, o que vai acontecer? Os pontos que estão clipando, eles vão virar ondas quadradas. Então, aquela curvinha natural que a onda tem, ela vai ficar uma reta, né? Que é o que a gente chama de clipe digital. Isso se a gente exportar o arquivo em formato WAV ou AIF 16-bit ou 24-bit. Caso a gente exporte em 32-bit no formato 32 float, a gente não tem esse problema, uma vez que no formato float, como eu disse, ele vai pegar informação da profundidade de bits lá de baixo e vai botar mais para cima para ele justamente ter esse headroom a mais que ele está pedindo. Só que a gente tem um problema, né? Primeiro que o arquivo 32-bit float é um arquivo bem grande fisicamente, então ele ocuparia mais espaço do que um arquivo de 16-bit no nosso HD. O outro problema é que poucas são as mídias que aceitam ou reproduzem um arquivo de 32-bit float. Quando você vai mandar sua música para uma distribuidora, para música para o Beatport, iTunes, Spotify, enfim, na grande maioria das vezes eles vão pedir uma WAV 16-bit, ou em alguns casos vai pedir uma WAV 24-bit. Nenhuma delas, até onde eu sei, até o mês de julho de 2018, que é quando eu estou gravando o vídeo, aceita 32-bit float. Né? Você vai colocar no pendrive, passar no Record Box para tocar, o Record Box também não vai ler, enfim, na verdade a CDJ ela vai trabalhar só com arquivos até 24-bit. Então assim, cientificamente é possível ter o áudio passando de 0 dB e ter isso no arquivo WAV? Tem, é só exportar num 32 float. Porém, é um negócio não praticável, tá? Ele está só dentro da ciência. Então a gente tem que pensar que a gente pode trabalhar com arquivos de 16-bit e com arquivos de 24-bit, beleza? Bom, dito isso, o que eu quero que vocês entendam é que esse clipe no canal Master não é uma coisa muito boa de acontecer. Então vamos lá. Voltando para o nosso projeto, a maneira que eu mais vejo o pessoal solucionar esse problema do clipping do Master é o seguinte, eles vêm aqui no canal Master, ó, ele até fala aqui, ó, clipou 4 dB e 35, né? Então você poderia tirar menos 4,35 aqui, ó. Opa, menos 4,35 e dar um play. Veja que ele não está mais clipando, né? Se clipar ele vai chegar a 0, né? Cravadinho ali, né? Enfim.
Resolveu o meu problema? Quando eu exportar o arquivo para 16 bits, 24 bits, Wave, vai ficar com a onda quadrada? Não, não vai. Resolveu o problema, né? Beleza. É legal fazer isso? Jovem, você faz o que você quiser, né? Agora eu vou falar o porquê não é bom, tá? Se você colocar ele em 0 aqui, o ideal é que esse canal não acenda, tá? Justamente porque a gente garante que a gente não está forçando esse float point e de alguma forma a gente começa a ganhar um negócio que vocês já devem ter ouvido falar quando vocês mandam uma track para o masterizador, que é headroom, né? Então é espaço entre o topo, que é o 0 decibel, e o topo de pico da sua música, né? Então tudo que a gente tem de espaço livre é o que a gente chama de headroom, que é uma coisa muito útil na masterização para você poder incrementar ainda mais e dar aquele volume final da maneira correta. Um outro erro bem comum de resolver esse problema beleza, eu não quero mexer aqui no fader, e é um conselho que eu deixo para vocês, não mexam no fader. Então, cara, mantém isso aqui no 0, aí ele vem aqui e pega um limiter e joga lá no master, né? E aí, quando ele der play, de fato não está mais clipando o master, né? E beleza, você pode usar qualquer limiter, né? O limiter já está trabalhando aqui, ó, mesmo não tendo ganho, tá? Resolve o problema? Um bom limiter resolve, né? Porque a ideia do limiter é fazer o quê? Ele vai pegar esse pico, ele vai tentar baixar o máximo possível desses picos para manter a onda com formatinho redondo lá em cima e lá embaixo, para não ficar reta, quadrada, tá? Então, um bom limiter ele consegue fazer isso. Porém, vejam, os picos estão sendo diminuídos, ou seja, você está perdendo dinâmica da sua track, ou seja, você não está ganhando headroom com isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Né? Aí tem um erro assim, clássico também, que o cara coloca o limiter e aí vem aqui e tira 6 decibéis, por exemplo, né? E aí o que vai acontecer? Ele tem uma música sem headroom com menos 6 decibéis. Então, apesar de ter 6 decibéis ali do seu pico máximo até o seu topo do áudio digital, que é 0 dB, na verdade a dinâmica já foi espremida pelo limiter. Então, o limiter também não é opção, né? A gente tira, volta o fader para o 0, tá? E assim, a coisa mais coerente a se fazer aqui, basicamente, é selecionar todos os canais que estão indo pro master. Então a gente seleciona aqui os masters. Eventualmente, se a gente tivesse um grupo, por exemplo, ó, vamos agrupar esses dois canais aqui, tá? Group. Reparem que eles não estão indo mais pro master, estão indo pro grupo. Então eu não preciso baixar eles também, tá? Tanto quando eu seleciono o Ableton, ele é mais espertinho aqui e ele não baixa o próprio canal, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu dou um play e eu vou baixando o volume até que pare de clipar. Essa é a maneira mais correta, tá? De você resolver esse problema. Porque você mantém a dinâmica da track com headroom. Você não precisa botar um limiter para espremer a dinâmica, tá? A não ser que você queira esse efeito de dinâmica espremida, né? Aí vai de caso a caso, enfim. Mas a grande maioria das pessoas não quer esse efeito. Beleza. Reparem, ó, o canal do Drum Rack, ele estava clipando, certo? Agora ele não clipa mais. Porém, pensem matematicamente aqui, ó. Se o meu volume do Drum Rack está menos 6 decibéis, só que o máximo que ele chegou foi menos 3,72, nossa, essa lata não aparece aqui no meu live o volume, né? Às vezes o live vem assim, né? Ó. Você não vê o valor do seu volume, tá? Então você vem nessa linha horizontal e puxa uma para cima. Você vai ver o volume que está o seu fader. Você pode mexer aqui, enfim, o seu valor, ver o valor dele. Então reparem, ó. Aqui significa que tem alguma coisa errada, tá? E aí se você tiver só nessa visualização, você também vai perceber que o meter aqui, máximo, passa da setinha do volume. Ou seja, de alguma forma você está com mais informação no canal do que ele está de volume. Não está estourando? Não. Mas é bom prevenir aqui também. Isso é o que a gente chama de gain stage. É desde o primeiro elemento até chegar no canal master, tá? Então aqui a gente poderia resolver como? Basicamente analisando o que tem dentro desse canal. Então esse canal ele tem várias coisas, né?
Vejam. Eu poderia também, dentro do canal, baixar tudo, tá? Então, seleciono aqui e vou tirando aqui. Baixo tudo por igual. Agora tá estourando o canal? Não tá estourando, ó. Legal. Porém, uma breve olhada pelos elementos aqui do Drum Rack, eu vou reparar, ó. O que vocês têm que ter em mente, né? A dica é, o meter nunca pode passar da setinha do fader, tá? Dentro do Live ou dentro de qualquer outro software. E aí a gente vê o kick aqui, ó, ele tá passando barbaramente, né? Tá menos 12, mas tá batendo menos 3, ou seja, ele tá estourando aqui 9 decibéis quase. Se a gente colocar esse fader em 0, ó, 8 dB e meio, né? Ele subiu tudo junto aqui porque estão todos selecionados, tá? Então vamos voltar para menos 12. E aí eu clico no meu kick, e aí eu vou perceber que o kick em si, ele já está problemático desde o começo. Reparem que aqui no Live ele mostra entre cada plugin o volume, né, que está saindo do plugin e entrando no outro. Então ele já está acendendo, ó, dentro do Simpler, né? Aí vem um EQ8 e faz acender um pouco mais, vem um compressor e faz acender um pouco mais. Qual que é o perigo desse ponto aqui do Gain Stage, ali dos inserts, dos plugins ou dos devices que tem no próprio canal? Alguns plugins funcionam tranquilamente sem ter clipado nele, porque ele tem um lance do floating point, ele consegue usar disso e ele vai funcionar numa qualidade boa. Porém, outros plugins não usam desse recurso do floating point, então só de entrar clipando no plugin, o plugin já vai funcionar numa qualidade zoada, né? Porque ele já vai entrar com o áudio cravado ali. Sem passar, aliás, passa do 0 dB, né? Mas ele não vai conseguir lidar bem com isso. Então o ideal é que você ache o ponto aqui do seu chain onde ele está clipando. No caso aqui está clipando já na saída do Simpler, né? Então aqui eu vou baixar meu volume do Simpler, ó. Não quero que clipe meu Simpler, né? Passa pelo EQ8, ele não clipa. Ele está clipando nesse compressor, né? Então eu posso tirar um pouquinho aqui do ganho do compressor, ó, só para o output dele não clipar. E aí eu tenho um volume de kick aqui, ó, que tá coerente, ó. Tá menos 12, ele tá chegando até menos 14. Nossa, agora o kick ficou muito baixo. De fato ficou baixo. Aí você tem o fader de volume justamente para arrumar isso. Então você vem e sobe o volume do seu kick, ó. Ele vai soar até mais limpo, né? E aí vem a última questão aí. Não, mas eu quero que o meu som soe assim, clipado, distorcido, enfim. É a estética que você está querendo colocar no seu som. Você pode clipar de outras maneiras, né? Existem alguns plugins aí para fazer o clipping mesmo. Poderia até colocar um limiter no canal. O problema é que a maioria dos limiters são bons o suficiente para fazer aquele quadrado da onda ficar arredondado, né? Então, talvez ele pare de acender e não passe o meter lá do fader, mas não fica com aquele som, aquele rachado do clipe digital. Então, você poderia usar qualquer plugin que clipa digital aí, né, na sua ferramenta para ter essa característica do som clipando, beleza? Bom, galera, isso que eu mostrei aqui no Ableton Live, mais uma vez, vale também para Logic, Pro Tools, FL, Cubase, Reaper, Studio One, tem uma infinidade de softwares aí, Bitwig, Reason, tem muito software, né? Mas o Gain Stage do áudio digital é igual em todos, tá? Então você tem que ter em mente que o ideal é que você não clipe entre cada plugin, entre a fonte sonora, não clipe no canal, não clipe no grupo, não clipe no master, e aí você vai ter o famoso headroom, sua música vai ter dinâmica, e aí o masterizador enche sua música de coisas que ela precisa para chegar no volume final que você quer, ali da estética que você tá buscando, beleza? Dá um like aí no vídeo, compartilha com seus amigos e semana que vem tem mais. Valeu, obrigado!